Olá, pessoas! Olha lá, vamos na última aula do caderno 4, né? Redação, as aulas 27 e 28, é formação de repertório, né? Então, nessas aulas de formação de repertório, a gente costuma fazer algumas observações a respeito de alguns pontos que são importantes, né? Porque tem a ver com alguns temas super recorrentes nos vestibulares, tá bom? Então vamos lá. Bom, então olha só. Na formação de repertório para a redação é necessário dominar os temas de grande incidência nos exames, né? Então, assim, pode ser que não seja aquele tema específico, mas pode ser que tenha a ver com aquele tema. Então, se você souber alguma coisa daquele tema, já te ajuda bastante. Geralmente, os temas apresentados para análise são recortes de assuntos de grande abrangência, como é o caso de igualdade e da equidade, envolvendo diferentes níveis de análise. Então, para escrever sobre o tema com propriedade, é necessário compreender bem sua delimitação, né? Quais são os sujeitos envolvidos, que tipo de desigualdade e inequidade esse texto focaliza em sua problematização. Então, assim, primeiro vocês precisam saber o que é igualdade, desigualdade, o que é equidade e inequidade. Elas são irmãs gêmeas, tá? Aqui você tem uma figura que diz assim, olha, igualdade e equidade. Então, elas são irmãs gêmeas, mas elas são diferentes, tá? Então, assim, a igualdade, todos os bonequinhos estão no mesmo patamar, mas um está mais para cima do que o outro. Na equidade, todos eles estão assim, na mesma altura, né? Então aqui eles são iguais, eles estão na mesma altura, né? Aqui não, né? Eles conseguiram o mesmo nível, mas eles não têm uma equidade, eles não estão bonitinhos, tá bom? Então, olha só, a análise temática pode ser feita, por exemplo, sobre a perspectiva econômica, sob a dimensão política ou sob o enfoque cultural, né? Então, olha só essa imagem. Então, eu tenho aqui o mapa do Brasil, que seria um abismo. De um lado eu tenho uma favela, de um outro lado eu tenho um bairro mais chique, né? Mais urbanizado. Isso acontece lá no Morumbi, né, gente? Que a gente tem uma favela junto com aqueles prédios de alto padrão, tá? Então, assim, é importante que vocês entendam a diferença de igualdade e equidade. Equidade, estamos equiparados. E na igualdade, nós estamos só no patamar igual, tá bom? Bom, aqui a gente tem, desculpa, gente, uma frase de Rui Barbosa. Uma frase não, né? Uma observação de Rui Barbosa. Então, veja. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Trata-se com desigualdade a iguais ou a desiguais, com igualdade. Seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Né? Então, Rui Barbosa era um pensador, né? Ele era advogado, né? Ele era autor. Então, vê, ele, né, deu uma definição aí, mas que ficou meio enrolada, né, gente? Então, assim, eu convido vocês, tá na apostila isso, né, a ler novamente, refletir, e a gente conversa sobre isso no nosso plantão, tá bom? Então, olha só, acima reproduzimos trecho do discurso de Paraninfo, proferido por Rui Barbosa aos formandos da turma de 1920 da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi onde ele estudou, tá? Então, esse discurso era oração aos moços. Tá? Isso às vezes cai no vestibular, pedaços desse texto, tá? Desse discurso. Nele, vemos que o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Né? Então, assim, isso aí é uma partezinha de um livro que analisa o processo civil com base na Constituição Federal, tá? Então, assim, se você for ver,
é difícil até você entender, né? Como você tem que, o que que é a igualdade, o que é desigualdade. Então, esse é um tema muito, muito importante para a gente desenvolver. E, gente, de verdade, um tema complexo como esse, da igualdade, desigualdade, equidade, inequidade, você só consegue dissertar a respeito dele se você tiver conhecimento de mundo. Então, agora a gente vai treinar isso, né? Exercitar isso por meio dos exercícios que eu coloquei no Maestro, tá bom? Então, um beijo, galera, e até a próxima.